Ich bin ein Berliner. I have a dream. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre um ponto de referência da nossa história. A conquista de Ceuta, em 1415, o ponto de partida do que viria a ser chamada expansão portuguesa. À época, ninguém sonhava, porém, que a posse da Praça de Ceuta viesse a ser causa das chamadas descobertas. Na altura, a ideia inicial terá sido, sobretudo, mostrar ao sultão de Marrocos, aos castelhanos, aos aragoneses e demais cristandade, que Portugal pretendia ter um papel ativo no contexto internacional. Sublinhe-se que nem a manutenção de Ceuta era um dado adquirido quando se planeou, em grande segredo, a sua conquista. Muitos dos conselheiros do rei advogavam mesmo que a praça devia ser abandonada depois de vencida e pilhada. Como foi então que a conquista de Ceuta entrou nos planos do rei Dom João I? Antes do mais, importa olhar para os 30 anos que medeiam entre a afirmação da dinastia Davis, em 1385, e este momento. Regra geral, é um longo intervalo de tempo ignorado. Ao contrário do que possa pensar-se, a Batalha de Aljubarrota não pôs fim às pretensões de Juan I de Castela ao trono de Portugal. As escaramuças continuaram de forma intermitente pela década de 1390, isto já depois da morte de Juan I e durante o reinado de Henrique III, que teve o pouco simpático cognome de El Dolente. Conhecer a evolução da política castelhana é fundamental para compreender o porquê da decisão portuguesa de armar uma expedição rumo a Ceuta em 1415. Castela vivia tempos de instabilidade. Juan I tinha sido muito contestado por não ter conseguido valer os direitos da sua mulher Dona Beatriz ao trono de Portugal e seu filho, Henrique III, de saúde débil, não conseguia fazer valer a sua autoridade. Henrique III morreu em 1406. Sendo o seu herdeiro menor, o futuro Juan II, a regência foi exercida pelo infante Fernando, conquistador de Antequera, irmão de Henrique III e tio de Juan II. Foi durante a regência de Fernando de Antequera que, também por intervenção da rainha Catarina de Lencastre, Castela e Portugal assinaram a paz. Corria o ano de 1411. No ano seguinte, Fernando de Antequera assinou o compromisso de Caspe e tornou-se no novo rei de Aragão. A partir de 1412, Portugal tinha, pois, assinado a paz definitiva com Castela e a principal figura militar do reino vizinho, Fernando de Antequera, tinha passado a Aragão, como rei Fernando I. Com a ameaça na fronteira dissipada, chegou por fim o tempo de olhar para outros objetivos. Voltemos agora ao ponto inicial. Quais os motivos que levaram o rei Dom João I a decidir armar uma expedição a Ceuta? Entre estes, o, entre aspas, impasse ibérico do reino, como Bernardo de Vasconcelos e Sousa, já nosso convidado neste programa, lhe chamou. Portugal tinha fronteiras definidas desde finais do século XIII, fronteiras que foram confirmadas na paz de 1411. Também tinha uma situação periférica e não havia por onde expandir-se. Ainda, o reino tinha poucos recursos naturais, tanto em cereais quanto em metais preciosos. Se o comércio com o norte da Europa podia satisfazer os negociantes da Praça de Lisboa, tal era manifestamente insuficiente para a nobreza do reino e também para a própria família real. O entusiasmo dos filhos mais velhos de Dom João I, o herdeiro do trono Dom Duarte, e os infantes Dom Pedro e Dom Henrique, por combater no norte da África, terá pesado no ânimo do rei. A estes fatores, acresce que Ceuta era um entreposto comercial importante e ainda uma base para ataques de pirataria à costa portuguesa. Ali afluía, por exemplo, o ouro transportado pelas caravanas que atravessavam o Sara. Igualmente, Ceuta era uma praça mal defendida, pois o seu governador não tinha uma relação próxima com o sultão de Marrocos. A decisão para avançar para Ceuta deve-se assim a um conjunto de fatores, como a paz recente feita com Castela, o chamado espírito de cruzada, a vontade dos filhos do rei, a procura de um papel internacional, as deficientes defesas da praça e o seu potencial de riqueza.
A armada começou a ser preparada no maior segredo, provavelmente desde 1409 e, com maior intensidade, de 1412. Durante este tempo, o rei enviou uma embaixada à Sicília, pretexto para que uma armada aportasse a Ceuta e estudasse as suas características. Isto, entre outras manobras que visavam esconder os reais objetivos da expedição que, segundo os rumores que circulavam pelo mundo cristão e muçulmano, o rei de Portugal estava a preparar. Os filhos do rei, os príncipes Dom Duarte, Dom Pedro e Dom Henrique, participaram ativamente nos preparativos, que levantaram cerca de 20 mil homens de armas, que embarcariam em cerca de 200 navios, dos quais cerca de 60 galés e 30 naus. Com estes, embarcavam também as principais figuras do reino, como o condestável Dom Nuno Alves Pereira, bem como uma série de mercenários vindos do norte da Europa. A expedição partiria em julho de 1415, pouco tempo depois da morte, devido à peste, da rainha Dona Filipa de Lencastre. Na altura, a maioria dos embarcados ainda não sabia o destino final da expedição. 2 dias depois da partida, este tornou-se claro. Depois de alguns imprevistos, o rei Dom João I ordenou o ataque à cidade a 21 de agosto. Os portugueses nem precisaram de montar cerco e conseguiram entrar por uma das portas principais. O governador Salah ibn Salah ofereceu pouca resistência, mesmo porque, como referido, o sultão de Marrocos não acorreu em auxílio da cidade. Após a conquista de Ceuta, o rei armou os filhos cavaleiros e a mesquita converteu-se num templo cristão. Depois, decidiu que a praça seria para conservar e regressou ao reino com o produto do saque. Não foi fácil arranjar quem ficasse a defender Ceuta. A escolha acabou por recair em Dom Pedro de Menezes, futuro conde de Vila Real, família que, a quando da restauração em 1640, ainda governava Ceuta, decidindo-se então por manter-se fiel a Filipe IV. Ceuta acabou mesmo por ficar isolada em território marroquino, estando em tudo dependente do reino de Portugal. Portugal conseguiu conservá-la a custo, beneficiando para tal da crise política marroquina. No entanto, o seu abandono foi equacionado por várias vezes, como a quando do desastre de Tânger, em 1437, ou no tempo de Dom João III. Apesar de todas estas vicissitudes, Ceuta acabou por ser um ponto de partida verdadeiramente decisivo. É que um dos filhos do rei, o infante Dom Henrique, foi nomeado seu governador. Ou seja, este infante ficou responsável por assegurar a ligação marítima entre o reino e a praça. Seria por aqui que Dom Henrique começou a interessar-se por explorar a costa africana, isto de forma a concorrer com as caravanas muçulmanas que atravessavam o Saara. Também, o acaso fez com que uma das embarcações do infante, que patrulhava a rota entre o reino e Ceuta, aportasse à ilha de Porto Santo na sequência de uma tempestade. Abria-se assim, fruto em parte deste acaso, um novo capítulo na história de Portugal. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Henrique, também achas que Ceuta foi fundamental e um ponto de partida para esta expansão? E expansão é diferente de descobertas, não é? Porque Ceuta era conhecida. Era conhecida. Era uma expansão para fora do impasse ibérico. Era uma cidade importante no norte da África. Não era só conhecida. Era fundamental. Era fundamental geograficamente. Como conhecida, como já estava descoberta, não é? Sim, claro. Era conhecida de toda a gente. Era um porto importante que fechava ali no Estreito de Gibraltar, não é? Do outro lado não era bem Gibraltar, era o Tarifa, depois que se chama assim por causa do Tariq. Do Tariq. Chama-se Tarifa por causa de Al-Tariq, que foi o invasor muçulmano em 711. E portanto, que é hoje ao lado, é hoje Gibraltar, aquele rochedo que ainda é inglês. Sim, desde a Guerra de Sucessão de desde Espanha. A guerra, exatamente. Portanto, tinha ali uma posição geoestratégica fundamental para a entrada do Mediterrâneo. Era, por outro lado, uma cidade cujo o Salah ibn Salah, que já falaste, que era o seu governador,
tinha péssimas relações com o sultão de Marrocos, se é que a gente pode falar de Marrocos nessa altura, porque aquilo era mais Marrakech, Marrocos, sim, Marrocos nasce de Marrakech, Marrocos por facilidade atual. Ele tinha péssimas relações com ele e, portanto, não era... talvez por isso o sultão nunca tenha ido em seu auxílio, não, talvez porque ele não tenha pedido, ou talvez tenha pedido, também não sei, e acho que nem se sabe. Sabes, Henrique, por estares a falar nisso, um dos pontos interessantes e importantes, até quando estamos aqui a abordar estes temas, é mostrarmos o que, na altura em que aprendemos dos bancos de escola, se chamaria o outro lado. É a mesma coisa um bocadinho quando se fala da conquista de Lisboa ou da chamada Reconquista. Sim. Não se diz o que se vai passando do outro lado. Exatamente. E exatamente como nós falámos noutras alturas, não só, por exemplo, para Alcácer Quibir, que tivemos um episódio recente sobre Alcácer Quibir, como também para outras situações. Começarmos a situar Ceuta e a conquista de Ceuta, e vendo o que se passava não só em Marrocos por facilidade, sim, claro, o que hoje chamamos Marrocos, como também em Castela, nós não conseguimos perceber o porquê de 1415 e até deste hiato de tempo, que é um hiato de tempo que eu diria que é quase tão pouco conhecido. Há assim umas zonas obscuras na nossa história. Sim, eu acho menos que tempo do que decorre entre Aljubarrota, que é, enfim, o que marca, digamos, a independência portuguesa em relação ao Dom Juan de Castela. Sim. E em relação a Castela. Ou a irreversibilidade da opção por Dom de haver um João. País aqui diferente, ou um território com um rei diferente. O tempo que passa entre 1385 e 1415, é bom as pessoas terem isto, são 30 anos. São 30 anos, é muito tempo. É muito menos do que antes de 25 de Abril para aqui. Dizer, sim, esse aspecto, sim. As pessoas no geral não têm estas noções do tempo histórico, não é? Como é o que se chama na história o paradoxo de Cleópatra e as pirâmides, não é? Sim. Entre a construção das pirâmides e Cleópatra passou mais tempo do que entre Cleópatra e nós. Quase ninguém consegue imaginar isto, não é? E portanto ali passaram 30 anos, não foi assim tanto tempo. Quer dizer, havia pessoas que eram vivas em Aljubarrota e que continuavam vivas. Como Nuno Alves Pereira? O Nuno Alves Pereira ainda era o contestável mor, não é? Se bem que já com uma participação menor. Mas ele foi a Ceuta. Foi a Ceuta, foi num dos barcos, numa das embarcações. Ele continuava a ser o contestável do reino, portanto, no fundo era a ser. E, portanto, quer dizer, aqui, por um lado, era uma cidade que era importante, como já disseste, era uma cidade que marcava o interesse português depois da separação de Espanha, o interesse português numa coisa que a gente pode chamar reconquista ainda, porque repara que o Tariq entra na península quase 7 séculos antes, não é? Ou 7 séculos antes, basicamente, não é? 700 anos antes, mas antes disso o norte de África era cristão. É que é uma coisa que pouca gente se lembra, é que houve cristianismo antes de haver islamismo, não é? E entre o cristianismo e o islamismo também há 600 anos. E toda aquela zona fez parte do Império Romano. Fez parte do Império Romano, bem, quer dizer, e aquilo que se chamava África para os romanos, que no fundo é a Tunísia, não é? Porque a África era a Tripolitânia, enfim, não vamos entrar agora por aí. As divisões na altura eram mais divisões religiosas do que por continentes, porque não fazia... Era uma espécie de reconquista e uma espécie de mostrar ao mundo que Portugal existia e que tinha capacidade. Aliás, porque havia bula de cruzada até para Ceuta. Foi dada pelo Papa, a bula de cruzada. E, portanto, era uma forma de mostrar ao mundo que Portugal existia e que fazia parte da cristandade e que, fazendo parte da cristandade, quer dizer, infligia danos no inimigo ou mas recuando só e era outra 1400... coisa, que era o cerco à Espanha. Sim. E durante esses 30 Castela, anos, que foram 30 anos importantes, porque Aljubarrota foi um ponto decisivo, porque foi um ponto de facto, Portugal tem condições militares para resistir a uma invasão castelhana. E Aljubarrota provou isso e os combates que existiram antes também. Temos que fazer um programa sobre Aljubarrota, porque Aljubarrota está muito mal contada. Aljubarrota está mal contada e depois mesmo houve guerras castelhanas antes, as guerras do tempo de Dom Fernando, por acaso é um bom tema também, as chamadas guerras fernandinas. Porque toda a batalha de Aljubarrota é ditirâmica na nossa historiografia, quer dizer, aquilo não foi nada daquilo. Mas enfim. Sim, pois é tudo geográfico e essas coisas. Exatamente. Mas as escaramuças continuaram ao longo do finais do século. E há uma opção portuguesa
por este isolamento, mas é um isolamento muito diferente, por exemplo, do Aragão, porque Aragão estava integrado num contexto mediterrâneo e Aragão, certo, como nós sabemos, nesta altura já tinha capacidade para chegar à Sicília, para chegar a outras zonas, nós já falámos. Aliás, dominava o rei de Nápoles e mais as Baleares. Nós já falámos também em relação a isso, e portanto era perfeitamente natural que Portugal, num contexto periférico e num contexto de completo isolamento e de corte com outro espaço peninsular, tivesse esta tentação de procurar uma expansão, mesmo porque nós não nos podemos esquecer que o século XIV foi um século de peste, foi um século de mau anos agrícolas, de péssimo de despovoamento dos campos. Aliás, as próprias leis das Sesmarias são contra isso. Dom Fernando, e há uma possibilidade de uma nova dinastia se afirmar na fase final do século XIV, mas afirmou-se. E agora há ali um impasse, esta tal ideia do impasse ibérico que eu referi na introdução, que a expressão é do Bernardo Vasconcelos e Sousa. Eu bem sei. Meu real. Colega de faculdade, já agora deixa-me ganhar uns méritos, uns créditos à custa dele. Mas e que já teve aqui, fez aqui um episódio sobre José Matoso. Sim, e que além de ser é uma excelente pessoa, além de ser um excelente historiador. Mas há aqui uma coisa também, que é a dinastia de Avis, para se afirmar, também tem que fazer qualquer coisa. E portanto... Poderia ser num contexto de Guerra dos 100 Anos, por exemplo. E há quem diga isso, como tu sabes, há quem diga, há quem vá avisar o rei de França que Portugal vai entrar na Guerra dos 100 Anos ao lado da Inglaterra. Exatamente, porque a armada que se preparava... A armada que se preparava, no fundo, era para atacar a França. Para atacar pessoas francesas e a França, propriamente. Porque não é bom não esquecer que Dom João I era casado com Filipa de Lencastre. E Filipa de Lencastre obviamente, era inglesa, não é? Lancashire. E os filhos, a ínclita geração, estavam muito interessados nisto. Eu acho que, além de... A ideia parece que é de Dom João I, porque é Dom João I que tem a ideia e que primeiro a partilha com muito pouca gente, como tu disseste. Sim, uma política de segredo. Foi um projeto secreto, altamente secreto. Ele não disse a ninguém, acho que nem ao confessor. E mesmo à mulher, à Filipa de Lencastre, só disse... Só na fase final, na fase final. E ao Conselho de Nobres, e isso só praticamente 2 dias antes. Só aqui um parênteses ainda sobre a história de Castela, porque também é importante, exatamente porque esta relação com Castela também tem a ver com aquilo que foi uma possível participação ibérica na Guerra dos 100 Anos, Castela pelo lado de França e Portugal pelo lado de Inglaterra. Foi a Batalha de Aljubarrota. Que também, e há quem digam que a Batalha de Aljubarrota faz parte da guerra. Há muita gente que defende isso, que é uma extensão da Guerra dos 100 Anos. Dona Filipa de Lencastre. Mas tu sabes, mas os nossos... ouvintes e consumidores, consumidores deste podcast talvez não saibam que a Guerra dos 100 Anos durou mais de 100 anos, mas não foi uma guerra contínua. Sim, foi intermitente. E acabou de exaustão. E só houve 7 ou 8 batalhas verdadeiramente batalhas, e provavelmente Aljubarrota terá sido uma delas. Há quem defenda que foi uma delas, como a Zancúria, que a Zancúria é de 1415, é do tempo da tomada de Ceuta, e é mais importante, é mais emblemática. É mais emblemática, mas quer dizer, porque e também teve várias fases, não é? Fases de predomínio francês, no tempo medieval as batalhas não eram normais, eram mais normais as justas e outras coisas pequenitas, assim, coisas, do que propriamente haver batalhas e cercos em batalhas em campamento, como foi, por exemplo, justamente Aljubarrota, que foi num campo, não foi no campo de Aljubarrota, não foi um cerco. Mas aí já com uma técnica muito diferente que existia no século XIII, já não eram só cavaleiros a enfrentar-se, mas entrava todas as covas de lobo, os arqueiros, tudo o que tinha sido testado até pelos ingleses. E a tática do quadrado e todas essas coisas. Vamos deixar isso também para o programa sobre Aljubarrota. Mas voltando agora, só, Henrique, só isto. Mas é que só passaram 30 anos e a gente esquece disso. Quer dizer, a gente olha para Aljubarrota e diz, uma batalha medieval da Guerra dos 100 anos. Não, mas há uma batalha com algum pronúncio de modernidade. Por isso é que eu digo que é bom a gente um dia fazer um programa sobre isso, porque também é interessante. Sim. Mas estou a dizer, quem aprendeu história no liceu e na sim, acabamos por ver as coisas de uma forma simplista. Uma batalha tal medieval e tal, os restos todos de armadura, o Dono Novas Pereira a rezar atrás da rocha no dia 15 de agosto. Pois, isso é a versão geográfica da versão coisa. geográfica e tal. E depois, passado 30 anos, como se fosse muito tempo, não é? Como se eu, por exemplo, não tivesse mais do dobro do que 30 anos de idade,
passado 30 anos, a gente olha para a conquista de Ceuta já como princípio da expansão, quase como se fosse era moderna. As eras, e é bom que as pessoas que se interessam por história percebam isto. As eras as datas são uma ajuda aos historiadores. São referências, não mas não são cortes. Exatamente. Também é verdade que, porque para isso nós em plena, quando descobrimos a Madeira, ainda estávamos na Idade Média, porque foi antes da queda de Constantinopla. 1453, exatamente, foi antes da queda de Constantinopla que marca teoricamente o fim da Idade Média. Henrique, mas deixa-me só, antes de irmos a 1415, falar desta parte de Castela, vender o meu peixe sobre Castela, porque é interessante. Também só foi possível. Não sou, por acaso não sou. Não, mas porque é muito importante e exatamente só a Armada só pode ser preparada depois de determinados acontecimentos em Castela. Castela viveu, e isto também é interessante nós percebermos e importante, porque também só foi possível nós tomarmos esta dianteira na expansão também pelo contexto de crise castelhana, e o contexto de crise castelhana vem desde o início da dinastia Trastâmara, esta dinastia Trastâmara que começa com o pai de Juan I, que é o que invade Portugal. Exatamente. Que é Henrique II Trastâmara, que tira o trono ao seu meio-irmão Pedro I o Cruel. Exato. E eu, quando me referi aqui inclusive a uma rainha Catarina de Lencastre, não foi gralha. Em Portugal existia uma Dona Filipa de Lencastre em Espanha, casada com Dom João I, e uma rainha Catarina de Lencastre em Espanha, na altura casada com Henrique III. El Dolente. El Dolente. E tanto quer dizer o doente como o indolente, que é uma coisa que é engraçada. O que é que aqui é importante nestas duas irmãs? É que elas eram meias irmãs. Exato. Elas eram filhas de John of Gaunt, do Lencastre. Do João de Gaunt. O João de Gaunt tem uma primeira mulher, do seu primeiro casamento vem Dona Filipa de Lencastre, que é rainha de Portugal. E porque já vais perceber porque é que eu estou a dizer isto. E depois, do seu segundo casamento, tem esta Dona Catarina. Esta Dona Catarina era filha de uma Dona Constança de Castela, por sua vez filha deste Pedro I que tinha sido afastado pelo Trastâmara. Ou seja, esta Dona Constança representava, de certa forma, uma legitimidade que tinha sido afastada pelo Trastâmara. A Constância é a mãe de Catarina. É a Constância é a mãe de Catarina. É a mãe de Catarina. Eu próprio já estou baralhado, imagina lá em casa. E depois, porque isto teria que ser uma árvore genealógica, mas simplificando, a opção de Dom João, e aqui só para irmos a Ceuta, mas isto é um ponto muito importante. Quando John of Gaunt oferece a mão de uma das filhas a Dom João I, Dom João I opta por Dona Filipa de Lencastre. Na altura, como sabemos, os casamentos eram assim. Ele opta, mas não está muito convencido. Mas era relevante escolher uma ou outra. Porquê? Porque se ele escolhesse esta Dona Catarina, que era filha do segundo casamento, exatamente, voltava... no fundo ele iria assumir pretensões ao trono de Castela. Exato. E no fundo quase que era assumir: eu vou-me casar com Dona Catarina de Lencastre e vou voltar. Exatamente. E voltava-se o feitiço contra o feiticeiro. Eu por acaso era uma coisa que me escapava completamente nessa. Este é um ponto história importante. E isto é muito importante. E ao optar de uma forma mais ou menos na altura, porque depois o casamento correu bem, não é? Ele afeiçoou-se. Ele gostou até muito da mulher, mas é curioso que ele começou por desconfiar muito dela. Mas ele ao princípio estava desconfiado. Mas ele, inclusive, a opção dele por Dona Filipa, que não representava qualquer pretensão ao trono castelhano, e não por Dona Catarina, que representava, era exatamente dizer: eu agora não quero inverter os papéis, como fez Juan I de Castela com Beatriz, exatamente, que agora vem defender os direitos da mulher. Portanto, eu não quero guerra com Castela. Mas, pronto, e onde eu queria chegar, quando me disse também que era também um cerco a Castela, porque tomando Ceuta e tomando o norte da África, Portugal deixava de ter só um vizinho, Espanha, para passar a poder também rodear a Espanha. E a ter outra perspectiva, outras perspectivas. E portanto há aqui uma posição geográfica de Ceuta que é fundamental. Aliás, como tu sabes, os motivos da tomada de Ceuta são, eu costumo dizer, não sei se as pessoas lá em casa sabem, mas há 14 teses registadas sobre a formação de Portugal. Portanto, sim, 14 teses registradas. Competente na Sociedade de História, não é? Sim. Mas, por exemplo, sobre a tomada de Ceuta, há aí 7, porque há teses completamente dispares e que todas fazem sentido. Sim, e como sempre, estas coisas são um conjunto. Exatamente. Não é? É um conjunto.
Portanto, há a chamada causa bélica, não é? Que é esta ainda da continuação da Espanha, da coisa. Sim, e o que espírito cruzado. Geoeconómica. Não, a causa religiosa, por exemplo, é de Joaquim Ben Saúde, que é um historiador do século XIX e que faz tudo pela causa religiosa. E que eu acho. Bem, o Joaquim Ben Saúde é da família do Abrão Ben Saúde e de todos os Ben Saúde, que eram judeus, no fundo, eram Ibn Said, vindos de Marrocos, e portanto eles também tinham. Bem, enfim, podiam ter aí alguma coisa. Há as causas chamadas sociais, não é? Porque havia muitos nobres sem terra e queriam ter mais coisas. Há as causas também económicas, porque Ceuta, hoje ninguém pode lembrar-se disso, mas Ceuta era uma espécie de celeiro. Aquilo havia muito... Quer dizer, Ceuta, à volta de Ceuta havia imensos campos cerealíficos. E depois há as causas políticas, que são aquelas que querem aumentar o protagonismo e o poder dos Avis e de Portugal, não é? E da dinastia de Avis. O protagonismo internacional, no mundo. E todas estas coisas são defendidas por historiadores tão importantes como o Jaime Cortesão, o António Sérgio, o Vitorino Magalhães Godinho, este Joaquim Ben Saúde, que eu já referi, o Bernardo Vasconcelos e Sousa. Eu colocaria um ponto mais, que é também Portugal mantinha desde o século XII, como nós também já falámos aqui várias vezes, um comércio com o norte da Europa, e também esta tentativa de Portugal, que estava completamente, e a noção do mundo era completamente diferente da que existe hoje, não, claro, não havia qualquer noção atlântica. Não, a gente não sabia onde é que acabava a África, não fazia ideia de ter um pé no comércio do Mediterrâneo, porque os estreitos na altura, com Gibraltar e existindo o Reino de Granada, ainda estavam controlados pelos marroquinos, não é? Se bem que embora Málaga já fosse na altura castelhana, penso é provável. Isso não, Málaga e Sevilha já eram castelhanas. Não, Sevilha era seguramente. Sevilha era desde... Eu penso que Málaga também, porque na viagem para Sevilha desde o século XIII, 1238. Na viagem para Ceuta, o Dom João I, a Armada, fundei em Lagos primeiro, depois fundei em Faro por um mero acaso, e depois tenta ir para Ceuta diretamente de coisa, mas há ali um problema de tempestade e há até um problema de peste dentro da própria Armada. Aliás, a peste tinha estado antes em Portugal. Exatamente, Filipe de Lencastre morre de peste. Mas há um problema de peste e um problema de tempestades e tal, e eles voltam para Málaga. E eu penso que eu não sei se Málaga na altura, agora confesso, é provável a todos os... É provável que me estão a ouvir a minha ignorância, que é enorme. Não sei se um dos pontos importantes, e até era um dia também, olha, outra ideia para programa, que a mim é um estado que me fascina, que é o Reino de Granada. E o Reino de Granada, na altura, sobretudo desde este, também muito importante, desde este infante Fernando de Antequera, conquista Antequera em 1400 e pouco, 1410, penso eu, antes da paz com Portugal. O Reino de Granada fica reduzido à sua mais ínfima expressão, praticamente à cidade de Granada. O Reino de Granada tinha sido muito maior. Até 1492. Até 1492. E são ali 80 anos, mas 80 anos em que a debilidade castelhana, porque o século XV em Castela é um século de reis débeis, e que é o Juan II e o Henrique III, e o Henrique III, depois o Juan II e o Henrique IV. Até aos reis católicos é um tempo de reis muito débeis, mas durante esses 80 anos há um cerco. É bom dizer Castela, sim. E há aqui um outro ponto importante também a salientar, é que não há uma boa relação entre o Emir de Granada, não é? Entre o rei de Granada e os sultões marroquinos. Os sultões marroquinos, nada. São duas dinastias diferentes. Exatamente. Que não têm boa relação entre si. Portanto, isso também pode ser aproveitado. Entre os sultões marroquinos e o califado, não é? Porque também são más relações. Porque a gente vê sempre as relações entre nós e os castelhanos e tal. Bem, mas isso também se passava no mundo muçulmano. Exato. Aliás, os reinos de taifas, que já tinham passado, não é? Mas os reinos de taifas na Península Ibérica é a prova máxima
da desunião completa. Quer dizer, nós tomámos várias coisas nós fizemos várias reconquistas aos muçulmanos. Nós aproveitámos disso. Exatamente, apoiados por muçulmanos também, sim, não é? Sim. E atacámos praças muçulmanas com o apoio de muçulmanos. E nunca houve grande problema nisso, não é? Portanto, a história da... E aqui Portugal tirou vantagem também, não só da má relação entre Granada e próprio Marrocos, como entre o próprio governador de Ceuta e o sultão marroquino. Mas agora, a seguir, Ceuta, depois de ser tomada, como tu disseste, o governador que lá fica é um homem que tinha dado voz por Castela contra o Dom João I. O pai dele, exato. O pai dele. Dom Pedro Menezes. Sim, o Dom Pedro Menezes. Bem, e ele, portanto, ele fica lá porque quer ressarcir-se, porque ninguém quer, ninguém não é? Quis. Ninguém quer ficar como governador. Foi oferecido a Dono Novas Pereira, mas Dono Novas Pereira já e era... o Rui Gomes da Silva, não o atual... Não, mas que era o Alferes Mor do Reino, salvo erro. Não sei se seria Rui Gomes da Silva. Era o Rui Gomes da Silva. Era Rui Gomes da Silva. Eu aqui vou ver se aqui se encontra aqui nas... Depois há um outro Rui Gomes da Silva no tempo de Filipe II, que é o Duque de Pastrana. Não, mas esse não é o mesmo. Esse não é sim, obviamente. Não é o mesmo. Nem este Rui Gomes da Silva de que se falou agora nas eleições. Também não é o mesmo. Recentes. Nem as famílias têm nada. Penso que as famílias tenham alguma coisa a ver. Mas se não era Rui, era outra coisa qualquer. Gomes da Silva, que era Alferes Mor do Rei, também não quis, e depois também não quiseram outros duques, e ficou o Pedro Menezes, não é? Futuro Conde de Vila Real. Era futuro, não é? Mas atenção, porque Ceuta na altura dava dinheiro. Ceuta só começa a ser um peso na coroa portuguesa mais tarde, quando as caravanas árabes, digamos, ou muçulmanas, que fazem o caminho... Se desviam para Fez. Não é? Porque, claro. e deixam de ir a Ceuta, deixam de ir àquele que é o grande entreposto. E, portanto, a partir daí Ceuta perde importância. Mas isso é precisamente um ponto fundamental, que é o ponto em que o infante Dom Henrique, e aí Ceuta também tem uma importância, aqui na expansão, mas eu estou a dizer já na expansão marítima e das descobertas, por um acaso. É exatamente por este motivo, é que o infante Dom Henrique, que aqui beneficia até de ser favorecido pelo rei, seu pai, ele claramente, Dom João I, preferiu, inclusive preferiu ao filho segundo, a Dom Pedro. Dom Henrique, ao ficar governador de Ceuta, ele pensa em duas coisas, ou tem duas consequências. A primeira é de que, ao haver esse desvio das caravanas para Fez... Não esqueças do título Dom Henrique, não é? Quando o teu presidente é preciso dizer qual é o título dele. Duque de Viseu. De Viseu. E ele é feito Duque de Viseu precisamente em Ceuta. Exatamente. São os dois primeiros ducados. Aliás, eles primeiro consagram a mesquita como catedral. Catedral, sim. Deixa lá um bispo, que é um inglês. Um bispo inglês. Ceuta, por acaso, o bispo de Ceuta é inglês. Fica logo diocese, não é? Fica logo diocese. E depois daquilo ser catedral, é que ele arma cavaleiros dos três filhos, não é? Os três filhos, o Dom Duarte, o Dom Henrique e o Dom Pedro, exatamente. E o Dom Henrique e o Dom Pedro. E o Dom Henrique sendo o mais novo destes três. Depois ainda ficam mais dois no reino, que eram os mais novos, que era o Dom João e o Dom Fernando. Mas destes três mais velhos... O Alferes Real era João Gomes da Silva. Tive que ir aqui aos meus apontamentos. Não era Rui. O Rui é agora. Rui é agora, e havia outro que era o Duque de Pastrana, que era do tempo de Filipe II. Que era português João, também. Tens razão. João Gomes da Silva. E estes são os dois. E Dom João I, ao assumir que de facto Ceuta era para manter, faz tudo isso, não é? Consagra a mesquita e torna uma igreja, eleva a diocese a Ceuta e arma os dois filhos e arma os três filhos cavaleiros, sendo que aos dois que não iriam herdar o trono, dá os dois primeiros ducados portugueses, que é o Ducado de Viseu a Dom Henrique e o Ducado de Coimbra a Dom Pedro. E Dom Henrique começa por ser um grande senhor beirão, que fica Duque de Viseu e senhor da Covilhã. Exatamente. Só que... Príncipe das Beiras. Príncipe das Beiras. Que ainda hoje é o título do herdeiro do trono. Príncipe da Beira. Mas antes de... Nós associamos sempre Dom Henrique ao Algarve, mas Dom Henrique começa por ser um senhor feudal beirão. É o primeiro Duque de Viseu. É o primeiro Duque de Viseu. Mas tem lá uma estátua. Já agora posso fazer aqui um bocadinho de propaganda a Viseu, que é a minha terra. Viseu merece todas as propagandas. Tem lá uma estátua. Eu estava no Recio, mas depois não sei porque tiraram do Recio e puseram num sítio mais discreto. Não sei porque também. Mas é uma coisa republicana. Mas concluindo esta ideia, Dom Henrique, ao ficar governador de Ceuta,
Ficar governador não é no local, não é? Sim, no claro, local é evidente. fica Dom Pedro de Menezes. Pois. E os condes de Vila Real depois mantêm sempre, aliás, como eu disse na introdução, depois... Até ficam até... e depois os já duques de Vila Real optam por ficar por Espanha. Mas Dom Henrique, o que é que ele pensa? Exatamente por haver esse desvio das caravanas de Ceuta para Fez, ele diz o que os portugueses deveriam tentar fazer era explorar a costa e tentar concorrer por via marítima com as caravanas controladas pelos muçulmanos que atravessam o deserto do Saara, e nós por via marítima tentávamos chegar à Terra do Ouro. Exatamente, que era a Costa chamada do Ouro. África a África Negra, que era a Costa do Ouro. E o grande objetivo ao passar o bujador foi justamente esse. Portanto, foi um objetivo não de descobrir, a ideia não era descobrir, mas de explorar. Não, mas de contornar. Mas as descobertas foram um acaso. Mas é curioso que o Dom Henrique, no assalto a Ceuta, é o mais genial de todos eles. Tanto que ele depois disso, se bem sabes, ele foi convidado para ser general por 4 reis diferentes, ou 4 exércitos diferentes. Foi por Castela, foi por Inglaterra, foi por França e ainda foi por outro qualquer. E ele recusou tudo. O Dom Henrique mas ele também era de Viseu, claro. Era noutra preferência para Viseu. Tinha vindo do Dão e essas coisas. Mas Dom Henrique, e aí depois também há a crítica que se faz, teve um comportamento que roçou ali, e muitas vezes estas fronteiras são tenues, entre o que era o temerário e depois já o irresponsável. Porque ele, por exemplo, em Ceuta, ele em Tânger, ele é o comandante da expedição a Tânger. E era aí que eu queria falar. Sofre uma derrota estamos a falar de Tânger em 1437. Em Tânger, em 1437, ele não só sofre uma derrota, como deixa lá o Fernando, com quem ele, aliás, combinou praticamente desde o início a expedição a Tânger. Porque eram os que queriam ir, não é? Eram os que queriam ir. O infante Dom Pedro, por exemplo, opôs. Pois, ele vai, um ataque, que era o sultanato Marinida, e era uma coisa diferente já, e eles vão para Tânger, e em Tânger eles levam uma derrota brutal em 1437. E Dom Henrique era o comandante da expedição e teve claras responsabilidades. Claras, e deixou lá o irmão. E deixou o irmão com esta agravante. Ele deixa o irmão, diz que paga não sei quanto, uma fortuna, e que devolve Ceuta. Sim. E ele deixou o irmão morrer, não pagou nada e não devolveu Ceuta. Mas diz-se também que um dos factos que depois agravaram o seu espírito solitário, porque o infante Dom Henrique era uma pessoa... Também temos que fazer um programa sobre ele, ainda não misógino, pois, provavelmente. E tinha um feitio muito solitário e muito... e ele, a seguir ao desastre de Tânger, onde teve claras responsabilidades, entra por um período muito complicado, e é aí até que ele começa a sentar mais vezes arraiais no Algarve, quando ele começa a ir para a célebre Vila do Infante e tudo isso. Exatamente a partir dessa altura há uma ótima biografia de João Paulo Oliveira e Costa, que se chama Henrique o Infante, que fala justamente sobre isso. Mas é preciso dizer que depois tomámos Tânger, não é? Em 1471. Mas a seguir ao Alcácer Seguer, a Zila. Isso prova que o que fazer com uma praça no norte da África, que estava rodeada como uma ilha, rodeada por todos os lados pelo sultanato de Marrocos, não é? Sim, pois, começou a dar prejuízo rapidamente. Começa a dar prejuízo, fica asfixiado, tem que ser e depois eles tentam conquistar, quando conquistam a Alcácer Seguer, a Zila e Tânger, é na esperança de deixar de ter Ceuta isolado e voltar a ter lucro com Ceuta, mas nunca voltam. Exato, mas aquilo são sempre praças pontuais no norte de Marrocos e não uma ideia de conquista de um reino ou de um território, ou seja, de entrepostos. O que não é muito longe, o que não anda muito longe, do que fizemos em África, do que fizemos em todo lado. Sim, em África. E no Índico. No Índico, sim. E no Índico foi no fundo, mas aí tínhamos, uma conquista de entrepostos. Mas aí tínhamos feitorias e tínhamos acordos. Como não havia a questão religiosa. Sim, se bem que os muçulmanos também no Índico... Sim, também. Mas quer dizer, mas não havia aquela questão da conquista e da reconquista e de não sei quantas e disto e daquilo que houve sempre com o norte da África. Sim, aqui o norte da África era uma questão diferente. Havia um lado também emocional. Exatamente. Nos outros sítios a gente fazia uns acordos especiais com o rei de não sei onde e o rei de Portugal tratava por primo o rei de Cabinda e o rei do Congo e o rei do não sei onde. Sim, mas no Índico as conquistas também foram conquistas de pontos estratégicos, não é? E aqui o que houve foi uma conquista de um posto estratégico
de um ponto estratégico. Mas também no Índico a gente só estuda aquilo que conquistou, não estuda aquilo que perdeu, que foi imenso. Sim. É? A partir do século XVII, então, foi E antes, quase tudo. já E tinha sido uma coisa brutal. Sim, mas aqui a ideia de ir para o norte da África, e poderia perfeitamente ter acontecido para o reino de Granada, porque uma expedição, provavelmente, se o rei Dom João I quisesse fazer uma expedição a Granada, não quis, mas eventualmente se quisesse, com certeza que iria por mar também, não iria atravessar a península toda para ir até lá. Portanto, provavelmente ali naquele momento em que se manteve esta política de segredo até muito tarde, só à última da hora é que se decidiu mesmo confirmar que o rumo seria para Ceuta. O que prova que na altura não havia porque também uma conquista, quebra de segredo de justiça. Não havia quebra de segredo. Porque também uma tentativa de conquista de Granada iria trazer-nos problemas outra vez com Castela. Claro. Castela, aquilo... Aliás, porque nós estávamos impedidos de fazer qualquer conquista para lá de Guadiana, não é? Sim. Por tratados antigos. É por isso que e pelo tratado que foi retificado, e pelo tratado de 1411, inclusive. Sim, mas logo de início no Tratado de Zamora fica claro que a gente para lá... É por isso que o Dom Afonso Henriques é cercado em Badajoz. Quando o Dom Afonso Henriques tem aquela coisa dele... Sim, no desastre de Badajoz, sim. No desastre de Badajoz, o Dom Afonso Henriques leva logo um cerco do seu primo Afonso e Fernando II de Leão, que era Leão, exatamente. Leva logo ali com um cerco, aliás é ferido e isso tudo, porque nós não podíamos, teoricamente, por tratados, não podíamos conquistar nada para lá de Guadiana, portanto estava-nos tudo vedado para lá do que é hoje Vila Real de Santo António, que na altura não existia, porque acho que foi criada pelo Pombal. Sim, e, portanto, é Pombalino, é do século XVIII, já do século XVIII, já é muito depois. Mas é curioso, porque a ideia de prolongar... E é uma coisa que é engraçada, que as pessoas aprendem muito: Rei de Portugal e dos Algarves da Aquém e da Alemar, e não percebem uma coisa, é que os Algarves é que são da Aquém e da Alemar. Sim. Não é Portugal e os Algarves e depois da Aquém e da Alemar. Quer dizer, é que o Rei de Portugal era Rei de Portugal e dos Algarves da Aquém e da Alemar. Os Algarves da Aquém e da Alemar era aquilo que era conquistado aos muçulmanos da Aquém e da Alemar. E portanto, exatamente. A primeira ideia que existe, e isso reflete-se do título até do Rei de Portugal, é que Portugal se pode, digamos, expandir ou prolongar por conquista à custa para Marrocos, para o norte, para o que hoje é Marrocos, para o norte da África. Sim, porque as fronteiras não eram geográficas como agora, eram religiosas. E esse era o Algarve da Alemar, sendo que o Algarve da Queimar era o Algarve. Era legítimo, porque enquanto... Tínhamos muito mais turismo. enquanto esta questão com os castelhanos era uma questão diferente, era legítimo para a cristandade tudo o que era conquistado ao infiel. Exatamente. Ao infiel, ao chamado infiel, na altura, como é óbvio. Agora, o que Ceuta acaba por significar, não fazendo eles a mínima ideia, pondo-nos agora nós e transportando-nos a 1415, que é sempre um exercício interessante, porque nós hoje em dia vemos em perspectiva e isto parece-nos lógico que a evolução seria esta. Mas é claro que quando se conquistou a praça de Ceuta e se estava na dúvida, levamos só a pilhagem ou instalamos-nos aqui definitivamente, ninguém pensou que aquilo seria um ponto de partida para o que os portugueses vieram a fazer. Nem era essa a intenção. Nem era essa minimamente a intenção. Agora, que Ceuta significou, por um lado, uma presença no norte da África, que foi sempre uma presença problemática e que acaba dramaticamente em 1578 em Alcácer Quibir, como nós também já aqui falámos. Depois ainda há Mazagão ainda continua até o século XVIII, até o tempo do Marquês de Pombal, mas é uma coisa absolutamente... Mas Mazagão é ali uma coisa pequenina. Muito pequenina, mas quer dizer, simbolicamente ainda se mantém. A gente de Ceuta perde, não é? Agora, Ceuta acaba por ser, por um acaso da história, ter esta característica que acaba por ser Dom João I, ao privilegiar um filho, que é o filho terceiro, que por acaso é o filho terceiro, Dom Henrique, e Dom Henrique, ao começar a pensar que desviando-se as caravanas poderia começar a incentivar os tais homens dos infantes que iam nas embarcações, aquelas embarcações que tinham que defender os corredores entre o Reino e Ceuta, a explorarem a costa africana, a ver se encontravam a Costa do Ouro. 2, por um outro acaso fortuito, estas embarcações do infante, muitas vezes em tempestades, eram empurradas para alto mar, a maioria, uma ou duas têm sorte, e aporta a Porto Santo e depois à Madeira e descobrem os arquipélagos, que também não era nada que na altura estivesse... E que eram desabitados. E que eram desabitados e não era uma prioridade para o infante. Aliás, a Madeira, uma coisa que pouca gente sabe, teve a arder
saberás exatamente quanto, mas foi mais de um ano. Sim. Que eles deitaram fogo à Madeira porque era impossível entrar lá, porque aquilo era Exatamente, o arquipélago deve o nome à sua densidade. E eles tiveram numas grutas, enquanto aquilo ardia, os portugueses tiveram umas grutas, que eram umas câmaras, onde estavam lobos marinhos, que hoje se chama Câmara de Lobos, curiosamente, exatamente. E que é a primeira capital, antes do Funchal, é a primeira capital da Madeira. Numa fase inicial, a ideia do infante Dom Henrique, governador de Ceuta, era de continuar a incentivar a expansão para sul em África. Exato, e é aí que era a prioridade. O Cabo Branco, o Cabo Jador, o Cabo Branco e essas coisas. A prioridade foi essa, portanto... nessa coisa. E depois a Costa dos Cravos, que vem logo a seguir, sim. Não é? Já se deve a um outro ciclo, que é o ciclo da necessidade dos escravos para o açúcar. Sim. Mas isso é outra conversa. Sim, mas isso é uma conversa já de outros capítulos. Mas é o açúcar que torna o esclavagismo tão importante no Atlântico. Sim. E sobretudo é o açúcar. Sem dúvida. E ainda hoje pagamos esse preço nas cáries dentárias e noutras questões. Henrique, ficamos então por aqui. Nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Gustavo Carvalho. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.